Olá, turma do nível 1, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Hoje vou fazer um trabalho especificamente teórico, tá? Que é necessário para todos vocês, para todos os músicos, terem um conhecimento, né, mínimo, pelo menos, de teoria. Tá? Nesse caso, trataremos de uma questão que muita gente não sabe, né, e às vezes não consegue entender. Tá? E é muito necessário. Lembrando que sempre teoria musical é um universo muito vasto. Tá? Hoje trataremos de uma forma prática isso, para que vocês possam já aplicarem, né, no dia a dia aí dos estudos, né, das músicas que vocês vão aprender e para vocês entenderem como isso funciona. Tá? A questão da teoria escrita na pauta, ou seja, na partitura, aí é outro nível, é outra história. Como eu já disse, o universo é muito vasto, né, nessa questão, né? Onde na teoria musical, para se aprender partitura, são vários elementos. Você vai aprender divisão rítmica, né? Vão aprender a altura das notas na pauta, né? Isso para aprender a ler partitura. Né? E aí entra a questão de intervalos, ou seja, distância entre uma nota e outra, e entra a harmonia, é muito vasto. Né? Então, vamos aprender hoje o que né, o que são acordes relativos e antirrelativos. Tá? É muito importante sabermos isso, né? Porque esses acordes, eles têm esses nomes de relativos e antirrelativos, justamente porque eles têm um parentesco muito grande um com o outro. Tá? É, e podendo também serem substituídos uns pelos outros. Tá? Eu diria que o acorde, para vocês terem uma noção, o acorde relativo, ele é como se fosse um irmão mais próximo, tá, do acorde principal. O acorde antirrelativo seria mais ou menos um primo mais próximo, alguma coisa assim, também poderia ser um irmão, né? Então as semelhanças são muito grandes. Eu vou mostrar para vocês como, né, isso acontece com acordes já com sétima, tá? Já vou trabalhar com acordes com sétima. Tá? Então, no caso, Dó maior, sétima maior, os que forem menores são sétima menores, né? E e o acorde, né, do quinto grau, que é com sétima, né, menor, no caso de Dó maior, seria o Sol, Sol, com sétima, tá? E não sétima maior. Então, vamos ver, olha só. Se você quiser encontrar o acorde relativo, tá, de um acorde maior, vamos ver o Dó maior. Com a sétima já. Olha só, eu tenho... a primeira coisa, para me encontrar, eu tenho que contar pelo baixo, pela nota principal, um tom e meio abaixo. Então, Dó, tá? Si, meio tom, tá? E Lá, um tom. Então, um tom e meio. Então, de Dó para Si meio e de Si para Lá, um. Então, soma-se um tom e meio, tá? Então, vejam bem, o parentesco é muito grande. O que vai mudar aqui, ó, nesse acorde? Vai mudar apenas a nota do baixo. Ó, tá? Eu vou ter nesse acorde o Lá, a nota Lá, tá? Aqui. Então, as outras notas, que seria de Dó, então Dó, Mi, Sol, tá? Eu coloquei já com Si, tá? Então, o que acontece? Olha, eu vou ter, ó, Dó, Mi,
Sol. Então, a única nota que vai mudar aqui vai ser o Lá. Eu vou continuar com Mi e com Sol. E o Dó também. Só vou mudar o baixo, então. Esse é o acorde relativo, então. Acorde relativo, um tom e meio abaixo, tá? Tá? Se eu fizesse com um acorde maior, né, sem a sétima, seria isso. Simplesmente não colocaria a sétima. O acorde ficaria um acorde, tá, simples, sem a sétima, tá? Então, com a sétima, tá? O outro também com a sétima. Então, agora, simples, natural, sem sétima e... Então, pode ser aplicado das duas formas, tá? Ele vai ter o mesmo sentido de relativo. Então, a semelhança é muito grande. Sendo que depois você pode fazer uma substituição ou fazer uma, né? Fazer uma brincadeira com os dois. O acorde, então, lembrando, frisando, depois eu vou mostrar em outras tonalidades, tá? Eu pego o Dó maior como exemplo, porque as notas são notas naturais. Então, o relativo, um tom e meio abaixo, tá? Frisando. O antirrelativo, ele é 2 tons acima, ou seja, sendo ele menor também. Nesse caso, eu estou em Dó maior, Dó com sétima, ou Dó maior, ó, eu conto pelo baixo, ó. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Se eu quiser contar na mesma corda, eu conto Dó, ó, um tom. Então, na verdade, são 2 tons acima, tá? Corrigindo, 2 tons acima, ó. Dó, a Ré, um tom, de Ré a Mi, um tom. Lembrando que um tom são 2 casas, meio tom, uma casa, tá bom? Ó, para não ter que vir para cá, então eu vou contar Dó, Ré, Mi. Então eu vou ter o que? Dó, Ré, Mi menor, tá? Sendo com sétima, tá? Eu simplesmente tiro o dedo ou faço assim, coloco a sétima em outro lugar aqui. A sétima, no caso de Mi menor ou de Mi, né, seria a nota Ré, tá? Aqui ou ainda aqui, como eu fiz usando apenas um dedo maior, coloquei Ré, ficou sétima. Lembrando lá atrás, né, em outra aula nossa, onde eu falei sobre isso, é apenas contar, tá? Então, a sétima de cada acorde, você vai procurar a partir da nota principal do acorde, tá? Então, Mi menor, então Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 7, tá? Esses números, a gente fala como se fossem numerais. Então, ao invés de falar o 7, você coloca a sétima. Se for nona, 9, nona. Se for 11, 11ª. Se for 6, sexta. Se for 4, quarta. Só para entender, tá? Como se pronuncia, né, essas notas. Se não der tempo, fala só o número. Se estiver tocando, o músico não tem tempo de falar essa palavra, ele fala 7, é 6, é 5, tá? Enfim, né? Então, olha só, Dó relativo, Lá menor, estou fazendo sempre com 7, tá? E antirrelativo, Mi menor. São semelhantes, nesse caso, o Dó, a nota Mi, tá? E Sol e o Dó. Eu mudei apenas o Lá menor, o baixo. Então, quer dizer, são 2 notas incomuns. Na verdade, que são Mi, Sol. Na verdade, as 3 são incomuns, eu apenas vou mudar o baixo, né?
E no Mi menor, eu tenho Mi, que é a terça de Dó, tá? E tem o Sol. E a sétima, quando ele é com sétima, é o Si. Então, a semelhança, a sonoridade é um pouco diferente, né? Mas a semelhança entre as notas são muito grandes, né? Então, podendo esses acordes, em muitos casos, serem substituídos, tá? Eu vou passar, então, só mostrando antes, um pouquinho antes, mostrando um exemplo, tá? Se eu toco, eu vou usar aqui, ó, o autor vai usar aqui, o compositor toca. Ó, isso aqui é um Ré, com a sétima, tá? Depois eu vou pro relativo dele, que é o Si menor. Então, Ré, Dó, Si, Mi, Dó. Tá? Então, até aqui, né, eu já fiz essa mudança. Eu poderia ficar no Ré aqui, mas só que ele pede, né, essa mudança, né? Então, nesse caso, ele cai com dois sentidos, com sentido de relativo e com sentido também de sexto grau, no caso de Ré, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Então, se eu ficasse só no Ré, com sétima aqui, ó, tá? Se eu ficasse no Ré, eu ia ficar pedindo, né, que eu mudasse pro Si menor, a melodia da música. Então, eu vou passar para vocês aqui, ó, tá? Dó maior, o relativo, sempre relativo, antirrelativo. Vou começar com Dó e vou passar as 7 tonalidades naturais, digamos. Tá? Sustenido, você simplesmente vai subir um tom acima, ou bemol, descer. Tá? É importante que vocês entendam como se procede isso, né? E depois vocês vão mudar isso para as tonalidades, tá? Sustenidos ou bemóis, tá bom? O que levaria muito tempo agora para passar todos eles para vocês, né? Vocês entendendo esses naturais aqui, depois é só fazer a transposição, ou seja, fazer, na verdade, a mudança de tom, tá? Mudança da tonalidade. Então, ó, vamos começar relativo, antirrelativo. Vou começar em Dó. Dó. Relativo. Lá menor. Sempre com a sétima, tá? Mi menor. Então, Dó. Agora, tríade sem a sétima. Dó. Lá menor. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora em Ré. Vou fazer, ó. Vou fazer primeiro natural. Vou inverter agora nesse caso. Natural e depois com sétima. Então, Ré. Relativo. Ré. Vou descer um tom e meio. Vai ser o quê? Si menor. Antirrelativo. Ré, Mi, Fá. Só que tem que ser sustenido. Tem que dar 2 tons. Então, Ré, Mi, mais um tom, Fá sustenido. Então, ó. Eu tenho relativo. Antirrelativo. Um tom, 2 tons acima. Ó, que é o Fá sustenido. Com sétima. Tá? Sétima para aparecer. Vou aqui. Beleza? Então, vou partir para Mi, tá? A tonalidade de Mi maior. Então, Mi, Ré, então, ó, Mi, para entender, Mi, Ré, Mi bemol, ou Ré sustenido e Dó menor. Tá? Então, o relativo está aqui, com sétima, ou aqui, então, então vai ser, desculpa, Mi, estou em Mi maior, então vai ser Mi, Dó sustenido menor, sem a sétima por enquanto. E 2 tons acima, Mi, um tom, Sol sustenido. Então eu tenho, tá? Com sétima,
beleza? Vou fazer agora na tonalidade de Fá maior. Fá, vou fazer sem sétima, depois com sétima. Fá, um tom e meio abaixo. Fá, Mi, meio tom, Ré. Então, vai ser o Ré menor. Então, depois, o antirrelativo. Vou subir 2 tons, então, Fá, Sol, Lá menor. Agora com a sétima. Fá, Ré menor e Lá menor. Com sétima, então. Beleza? Agora, Sol maior. Vamos lá. Sol maior. Sem sétima, Sol relativo. Um tom e meio abaixo. Sol, meio tom, um tom. Então vai ser Mi menor. Sem a sétima. Então, antirrelativo. 2 tons acima. Então, Sol, Lá, Si. Lembrando que serão acordes menores, tá? Os relativos e antirrelativos menores. Com sétima, ó, Si menor. Beleza? Então, repetindo, ou ainda esse Mi menor, se quiser colocar a sétima aqui, tá? E o Si menor. Quem não souber a pestana ainda, eu acredito que a maioria que está entendendo essa aula já sabe que pode ser feito também sem a pestana, tá? Então, Sol, tá? Aí vamos para Lá maior. Então, Lá relativo, vou descer um tom de Fá sustenido, tá? Sem a sétima, Lá, Fá sustenido. Antirrelativo, Lá, Si, mais um tom, Dó sustenido. Então fica Lá maior, Fá sustenido menor e Dó sustenido menor. A mesma coisa com a sétima. Sétima maior, no caso, no primeiro acorde principal, Fá sustenido com a sétima. Se tocarem todas ou se quiserem colocar o mindinho aqui, vai ser como se fosse um Mi menor, só que, né? E o Dó sustenido com a sétima, antirrelativo. Beleza? Repetindo então, já com a sétima, ó. Lá, com sétima maior. Fá sustenido menor com sétima, Dó sustenido menor com sétima. Tá? Vamos para Si, tá? Já no final. O Si já é meio chatinho de se tocar, porque você vai usar com pestana sempre, né? Ou fazendo aquela... Mas seria o quê? Ó, relativo, um tom e meio abaixo. Então eu estou em Si, então Si, Lá. Nesse caso eu já vou direto porque não tem semitom. Então, ó, aqui, Si, Lá, Sol sustenido. Para visualizar melhor, ó, Si tá aqui, sétima casa, Lá, Sol sustenido menor. Antirrelativo, 2 tons acima, então Si, Dó, Ré sustenido, tá? Menor, ó. Então fica com sétima, sétima maior, sétima menor e sétima, tá? Então fica entendido. Eu acredito, deem uma estudada, é chato. Muitas pessoas, muitos alunos, né, me pedem, ô professor, eu quero um pouco de aula de teoria. Aí quando a gente começa a fazer
essas aulas, uma grande maioria acha muito chato aquilo, porque é muito meio matemática, né? Cálculo de contagem de tom, semitom, né? Sétima, quer dizer, é uma parte meio chatinha, mas necessária. É necessário. Eu devo dizer a vocês que tá aí, tá? Vocês repassem essas aulas aí, tá? Vão vendo devagarzinho, pega cada dia uma tonalidade, faço. Gostaria que vocês entendessem, vou repetir, relativo, um tom e meio abaixo. Antirrelativo, 2 tons acima, sempre menores. Se for o contrário, também funciona. Qual o relativo de Lá menor? Vai ser o contrário, vai ser Dó. Então, tá? Tanto faz o menor ir para o maior, é relativo também, quanto o que a gente fez, indo do maior para o menor. Eu acho que deu para entender um pouco. Se o que eu passei não for o suficiente para vocês entenderem, é simples. Tudo hoje a gente dá uma pesquisada para reforço, né? Vai lá na internet e vê isso, caso tenha alguma dúvida. Mas eu acho que foi muito claro aqui. Então, assim, só devo fazer uma ressalva, um detalhe. Existem centenas de milhares de músicos que são de altíssimo nível, tá? Que sabem muito pouco teoria musical. São muito intuitivos, por ouvirem bastante a vida toda, trabalham mais com a intuição mesmo, com o ouvido, com, né, a prática do dia a dia. Mas para você ter uma segurança maior e uma tranquilidade no que você está fazendo, uma certeza, né? Enfim, a teoria ela ajuda muito e te dá mais consciência, né? Na hora de tocar e de entender o que você está fazendo, tá? Então, voltando, conheço centenas de artistas que sabem muito pouco ler partitura, tá? É legal, é necessário, é bom, mas, tá? Nesse caso, de entender a harmonia e tal, é uma das partes, digamos assim, mais simples, né? Da, da, de se entender o nome dos acordes, saber por que é relativo, antirrelativo, tá? E outras coisas que a gente vai ver. Agora, quando se trata de leitura de partituras e tal, aí exige uma dedicação maior, tá? Fica aí a dica para vocês, tá? Aula: relativos, acordes relativos e antirrelativos, tá bom? Isso serve para qualquer um dos níveis, assim como eu já disse, tá? Quem tiver mais avançado, pula essa. Se já tiver capacitado, pula. Mas quem não sabe ainda, faça, tá bom? Isso vai ser muito importante para vocês e no futuro, né, vocês vão ver que é necessário saber, tá bom? Fica aí um bom dia, muita saúde, paz e muito cuidado, tá? Um beijão a todos. Valeu, galera. Galera.